6, versículo 45, amém? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo 45, nessa noite para a nossa meditação, amém? Fica ligado, porque Deus, Ele vai falar com você nessa noite. Quem achou diz amém? Então vamos ler, diz assim. Obrigado. As vistas já está cansada, já a idade chega. Ô glória. Marcos capítulo 6, versículo 45 diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E vendo que se fadigavam, cansavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe diante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estavam endurecidos. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, muitas das vezes as mensagens você talvez ouviu num culto no lar, você talvez ouviu na igreja, você talvez ouviu numa célula, mas eu bendigo o nome de Deus, porque a palavra dele se renova a cada dia, a cada hora, a cada instante. E nessa noite a palavra dele vai gerar fé no teu, no meu, no nosso coração nessa noite. Porque a Bíblia diz, irmãos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você vai sair daqui como um gerador de fé, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Olhando para esse texto sagrado, eu começo a voltar a alguns capítulos anteriores. Na nossa vida, irmãos, o nosso mestre sempre ele está nos instruindo, nos ensinando, sempre ele está nos orientando, sempre ele está dando direcionamento através da sua palavra, em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia vai dizer que os discípulos acompanhavam o mestre, e o mestre ensinava. Quando ele começava a ensinar, a multidão se aproximava, irmãos, e aglomerava de uma tal maneira. Jesus ali ensinava, de repente ele saía e puxava os discípulos, e quando ele queria instruir mais, ele chamava os discípulos à parte. E quando chamava o discípulo à parte, ele disse: agora eu vou compartilhar com você, agora eu vou te ensinar. Certo é, irmãos, hoje nessa quarta-feira, aqui estamos com o culto da vitória. O Senhor sempre vai fazer isso conosco, o quê? Primeiro, Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar. Depois que nós absorvermos, irmãos, a teoria, aí Ele vai fazer a segunda coisa, qual é? A prática. O que aconteceu nesse texto foi isso, Jesus ensinando. A multidão não queria ir embora, porque a multidão estava ali, e quem estava ali era o pão da vida, e o pão da vida era Jesus de Nazaré. Jesus estava instruindo, Jesus estava ensinando. De repente parece que eu vejo algum dos discípulos dizendo assim: Senhor, esse povo que está nos seguindo aqui, tem muito tempo que está aqui, eles vieram aqui de dia, mas já está vindo a noite.
Vamos despedir eles, vamos deixar eles embora. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz assim: não vai despedir ninguém de mão vazia. Certo é, irmãos, toda vez que nós estamos reunidos na presença do autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, Ele nunca vai despedir ninguém de mão vazia. É por isso que eu vou repetir novamente, até você dar um glória. Você veio aqui de uma maneira, mas vai sair daqui totalmente diferente. Sabe por quê? Porque nessa noite você vai sair daqui com a tua vitória, louvando e bendizendo o nome daquele que te chamou. A Bíblia vai dizer, queridos, que Jesus chega para ele e diz: dá a eles alguma coisa de comer. Você conhece muito bem a história. No meio de uma grande multidão, não tinha financeiramente dinheiro, 200 denários, como 200 denários para alimentar uma multidão? Naquele momento, irmãos, entrou em cena um dos discípulos. Ele começou a passear no meio da multidão, aonde viu um garoto, um menino ali, com 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que eles chegam perante Jesus e dizem: olha, mestre, o que nós temos aqui é insuficiente, o que nós temos aqui é pouco, o que nós temos aqui é improvável. O quê? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos, irmãos. Olha para você ver, preste atenção. Quando Jesus fica sabendo da notícia que para eles era insignificante, aquilo que era pequeno na mão dele, olha o que acontece agora. A Bíblia diz, irmãos, que Filipe e André, eles chegam perante Jesus e dão na mão de Jesus 5 pães e 2 peixinhos. O que me chama a atenção é isso, o quê? É que primeiro, 5 pães e 2 peixinhos está na mão do menino. Depois os 5 pães e 2 peixinhos passa na mão dos discípulos. Depois, os 5 pães e 2 peixinhos passa na mão do mestre. Coisa pequena para eles era insignificante. Aí sabe o que Jesus faz? O mestre dos mestres, Senhor dos senhores, ele pega para eles que era coisa pequena, que era coisa insignificante, ele pega e vai buscar aquele que fortalece ele. Ele vai buscar aquele que abre caminho para ele poder marchar. Que ele vai buscar o Deus de Israel. Aí sabe o que ele faz? Ele faz isso aqui. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos. E o que ele faz, pastor? Ele levanta para o céu e diz: Pai, graças eu te dou. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? Buscando a presença de Deus, o culto da vitória. Talvez o que está na tua mão você acha que é pequeno, você acha que é significante, mas eu aprendo aqui com Jesus que quando aquilo que era pequeno na mão dele, ele levanta para o céu dizendo: Senhor, para mim é pequeno, mas nas tuas mãos passa a ser coisa grande. Labarabachá, labácia. Eu abro um parênteses aqui nessa noite. Aqui não tem, mas lá onde que eu estou, talvez lá tem. O quê? Pessoas que só sabem reclamar, só sabem murmurar. Vai comer alguma coisa, fala: só tem isso. Vai beber alguma coisa, só tem isso. Vai reclamar de tudo, mas não sabe dar graças. Se você começar a levantar para o céu e agradecer, pode ter certeza, o céu vai multiplicar o seu favor. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus, ele dá graça, aí olha o que ele faz, olha que coisa tremenda. De vez ele pegar os 5 pães e 2 peixinhos, e for lá no menino, não. Ele pega os 5 pães e 2 peixinhos que ele orou, deu graças ao Senhor Deus, e fala para os discípulos: reparte-se 50 e 50 e 100 e 100. Senta aí. Quando ele senta, irmãos, a Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos consagrados e diz: agora entrega para ele. Você vai ver o texto que eles saciaram. Sobraram 12 cestos. Aquele momento sobrou 12 cestos, os discípulos ficaram maravilhados. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Aquele que é fiel a Deus, no pouco, no muito, Deus coloca. Você está entendendo? É você, meu irmão, que tem valorizado a casa de Deus.
É você que tem lançado a tua semente. Você está entendendo? A forma da sua semente é uma voz que corresponde e Deus ouve no céu. Aí você sabe que tem pessoas que falam, que é isso? 10%. Ah, não tem coragem de fazer. Ah, eu não vou dar. Aí tem a cara de pau de falar assim, quando eu tiver uma condição financeira, aí eu vou honrar. Pelo contrário, aí que você não vai fazer nada. Porque no pouco você já não é fiel, imagina no muito. Então Deus conhece o coração de cada um. A Bíblia vai dizer que eles sentam, reparte 12 cestos, todo mundo fica maravilhado. Aí Jesus começa a observar, irmãos, o Deus que nos sonda e nos conhece. Dele ninguém se zomba. Eu posso vir para o culto, eu posso estar na igreja, fisicamente, mas a minha mente está lá fora. Eu posso vir para o culto e começar a reparar. Aquilo ali está errado. Nossa, não cantou bem. Olha, entrou atrasado. Nossa, fulano nem me deu paz do Senhor. Ei, meu irmão, o culto não começa aqui. O culto começa lá na sua casa. Você está entendendo? Não tem esse negócio, eu vou na igreja para poder receber, para ser cheio, para renovar. Pelo contrário, o culto começou já na tua casa. Você veio aqui nessa noite só confirmar o sim e o amém que Ele vai te dar nessa noite. Labaraçabe de rebla calavácia. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus observando, vendo os discípulos, Jesus é estrategista. Os discípulos no começo, estavam querendo pôr desculpa. Estavam querendo que Jesus alimentasse. Ele falou, eu não, você que tem que dar para alimentar. Aí sabe o que Jesus faz? 12 cestos. Jesus olha para eles, pode deixar aí, ninguém pega. Ninguém pega. Vocês vão fazer um negócio para mim. Vão entrar dentro do barco. E vocês vão passar para o outro lado. Naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que os discípulos observando, mas sendo orientados por Jesus, diz, temos que passar para o outro lado? Sim, entre no barco. Aí nós lemos aqui no versículo 45, e logo Jesus obrigou os discípulos, entra dentro do barco e passa para o outro lado. Ou seja, o sermão que Jesus talvez estava ali ministrando, talvez muitos deles não prestaram atenção. Talvez muitos deles não deram crédito. Aí sabe o que acontece? Jesus disse, agora é que eu vou pegar eles. Eu lancei minha palavra, agora eu vou levar isso para a prática. Aí no versículo 45, Jesus obrigou os discípulos para passar para o outro lado e adiante. Aí o que me chama atenção, irmãos, é que eles vão passar para o outro lado, passar adiante para o outro lado, e tem uma cidade que chama Betsaida. Betsaida. Eu fui pesquisar o significado dessa cidade, que chama Betsaida. Sabe qual que é o significado? Sabe qual que é o significado, pastor? Casa de pesca. Aí eu comecei a pensar, casa de pesca. Aí eu comecei a analisar e comecei a fazer umas observações. Por exemplo, quando uma pessoa vai pescar, irmãos, é como uma terapia, ela vai com alegria, ela não vai forçado. E qual que é a mente dessa pessoa que vai pescar? Eu vou pescar e eu vou pegar muito peixe. E ali ele passa horas, tempo, mas ele quer o resultado. Você está entendendo? Qual é o resultado? Ele quer fazer uma boa pesca. Então a Bíblia vai dizer que eles passam para o outro lado e vai adiante. E tem essa cidade, Betsaida, casa de pesca. E casa de pesca, quando uma pessoa quer pescar, ela quer ir numa casa de pesca e quer pegar as melhores ferramentas para poder, ela tiver o tempo que for necessário para poder o quê? Fisgar o peixe. É alegria para ele, é alegria para ela. Eu acho que você ainda não pegou, eu acho que você ainda não entendeu o quê? Nós estamos nessa noite em Betsaida, a casa de pesca. E o especialista, o dono dessa casa, ele quer te dar ferramentas para você ter êxito e resultado, para ser um ganhador de peixe, você está entendendo? Mas esse peixe é almas. Labarazá, o céu e calabaravassi que é merda. A pergunta é, irmãos, quantas almas que você ganhou esse ano?
Qual é a pessoa que você levou para o batismo? Porque tudo joga na conta do pastor. Isso aí é com o pastor. É o pastor que tem, pelo contrário, irmãos, é obrigação minha, sua e nossa de fazer o quê? Levar a palavra de Deus, sendo o ganhador e um pescador de almas. Você já viu o símbolo cristão? É um peixe, não é? O peixe significa o quê? Almas. E você já parou para pensar? Quando você vem aqui na casa de pesca, você começa a pensar e o Espírito Santo começa a te dar uma visão de quê? De ver sua família sentado, cada um do seu lado. De ver a oportunidade, de ver alguém da sua família sendo usado como uma ferramenta aqui na casa dele, o nome dele ser glorificado. Nós íamos buscar o quê, irmãos? Buscar a Deus, não é? Buscar a presença, não é? Mas quando uma pessoa vai pescar, ela tem prazer, ela não vai com ódio, ela não vai forçada, pelo contrário, ela vai com a intenção de dizer, eu vou fazer a melhor pesca, eu vou ganhar, eu vou trazer os melhores peixes e ainda vou mostrar. Olha aqui, ó, olha aqui. Então deixa eu te dizer nessa noite, Ele está aqui nessa noite, e Ele sabe a intenção do teu coração. Deleita-te no Senhor, confia nele, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se o teu coração tem o desejo, se o teu coração inflama de quê? De ganhar almas para Ele, pode ter certeza, nessa quarta da vitória, Ele vai manifestar na tua família, na tua casa, no teu chamado, e o nome dele será glorificado. A maior alegria, pastor, eu tenho pouca idade, só 4.3, mas eu me lembro, os anos atrás, não é que eu sou antigo, mas a maior alegria era quando você pregava, ou então falava do amor de Jesus, aí tem pessoas que falam assim, eu não sou pregador. Irmãos, quando nós levantamos a mão, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, só abrir a boca, quem faz é o Espírito de Deus. O meu papel é só abrir a boca e anunciar as boas novas. Eu não convenço ninguém, você também não convence ninguém, mas aquele que convence está aqui, e o nome dele é Espírito de Deus. Espírito de fortaleza, Espírito de graça, Espírito de renovo, Ele está aqui nessa noite. E aí, o que Jesus fez? Vou passar esses camaradas na casa de pesca, para ver se tem um alento, para ver se desperta uma alegria, para ver se desperta um entusiasmo de quê? De começar a pescar, porque Jesus chamou nós para ser pescador de almas, e tem que ter desejo no coração, irmãos, de fazer a obra. Tem que ter o desejo no coração de dizer, lá no seu serviço, lá na sua escola, lá na tua família, ó, Jesus te ama, Jesus vai te salvar. Eu creio que você daqui a uns dias vai estar na minha igreja, glorificando e adorando a Deus, você está entendendo? Aí a Bíblia diz que eles passam para o outro lado. Mas quando eles vão para o outro lado, na casa de pesca, tem um detalhe, irmãos. Qual é, pastor? É que a Bíblia vai dizer aqui, que sobrevindo à tarde, estava dentro do barco. Jesus despede a multidão, e eles entram, vai para o outro lado, na cidade de pesca, Betsaida. Aí sabe o que Jesus faz, irmãos? É que nós temos que aprender com Ele. Todo momento, você vai ver Jesus buscando. Os discípulos vão na frente, Ele vai orar. Os discípulos vão caminhando, e Ele vai buscando a sintonia, a comunhão, ligadura do céu com o Pai, que é Deus. A Bíblia vai dizer que quando eles entram dentro do barco, para passar para o outro lado, de repente, irmãos, o texto vai ver aqui, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e eles sozinhos em terra, Jesus estava em terra, e vendo que estavam fadigados, cansados. Olha para você ver a cena. Pensa aí, os discípulos dentro do barco, o vento começou a ficar ao contrário. Como muitos ali, Pedrão, Tiago, alguns ali, filho de pescador, filho de peixinho é. Esses pescadores, só de estar dentro do barco e colocar o ouvido assim, eles conseguiam saber onde que o cardume estava.
Só deles ir para a pesca, eles já tinham uma noção dizendo assim, ó, hoje a maré está para peixe, hoje nós vamos arrebentar. Mas aquele dia, irmãos, foi dia de treinamento, foi dia de passar na escola de Jeová. Naquele dia, eles viram que o ambiente, ele viu que o mar estava totalmente diferente. Eles viram que o conhecimento que eles tinham, o intelecto que eles tinham, daquilo que eles sabiam dominar, já não passava mais saber dominar. Eu aprendo muito aqui o quê? Nós sabemos algumas coisas, podemos dominar outras coisas, mas nós temos que ser sempre o quê? Dependente somente dele. Somente dele depender para tudo, irmãos. A Bíblia diz que dentro do barco, o vento começou a soprar de tal maneira, Jesus lá em terra, ele começa a observar o vento assoprando, e o que me chama a atenção é isso, o quê? Veio a primeira vigília, veio a segunda vigília, veio a terceira vigília, mas aqui está escrito, a quarta vigília da noite, ou seja, de 3 horas da manhã, até o romper da aurora, ou seja, até amanhecer, eles estavam ali perseverantes. Sabe o que Deus manda falar nessa noite com alguém aqui? Que talvez o que você está passando, você não está entendendo nada. E talvez o que você está pensando é, vou parar, não tem mais jeito, eu vou dar um tempo, eu vou sentar, vou esperar um pouquinho, depois que a maré começar, esse vento começar a baixar, aí quem sabe eu volto novamente a trabalhar na obra de Deus, quem sabe novamente eu volto a buscar a Deus. Mas deixa eu te dizer nessa noite, irmãos, eles estavam passando um momento de luta, um momento de tribulação, mas eles não desistiu nem na primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, porque Jesus estava vendo de longe, que eles estavam fadigados e estavam cansados. Sabe o que eu aprendo com os discípulos, pastor? Perseverança. Quer vitória nessa noite, no culto de vitória? Persevera. Quer que Deus honre você naquilo que você está buscando? Ele está dizendo, persevera. Porque é assim hoje. A pessoa vai para Jesus, começa tudo bem. De repente as coisas começam, os ventos ao contrário, o barco começa a balançar. Opa, deixa eu pular fora. Mas ele está dizendo nessa noite, se você quer ter resultado, se você quer ser vitorioso, vitoriosa, hoje é noite de você perseverar. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abri-se. Todo aquele que busca, ele recebe, irmãos. Não é momento de você cruzar o braço. Não é momento de você recuar, pelo contrário. Eles não desistiram da primeira, nem da segunda, nem da terceira. E Jesus estava vendo que ele estava cansado. Eu abro um parênteses aqui nessa noite, irmãos. Olha a nossa esquerda aqui, esquerda na nossa direita. Olha o anjo da igreja. Talvez muitos olhem e falem assim, não, que bênção. Mas está cansado, está fadigado. Talvez eu olhe para você, parece que está tudo maravilha, mas você está cansado e fadigado. Talvez alguém olhe para você e fale assim, vitória, hein? Varão, que bênção, hein? Mas não sabe o que tem te mantido de pé. A você dizer como Samuel disse, Ebenezer, até que o Senhor tem me ajudado, é a sua perseverança. Ele nessa noite está valorizando a tua perseverança. Um se encurva e cai, mas nós estamos firmes e de pé. Sabe por quê? Pela tua perseverança naquele que é o autor e consumador da tua fé. Persevera, irmãos. Pastor, mas a luta está grande, está travada. Ele está dizendo nessa noite, persevera, porque eu estou vendo a tua perseverança. Pastor, eu acho que não tem mais jeito. Pelo contrário, tenta mais um pouquinho. Se os discípulos, irmãos, que estavam dentro do barco, se eles não perseverassem na primeira ventania, que o barco começou a agitar, sabe o que ia acontecer? Eles iam pular fora. Mas o Senhor está falando aqui nessa noite. Olha para Ele nessa noite. Levanta a tua cabeça. Paulo disse, esquecendo das coisas para trás fico,
eu prossigo para o alvo. O alvo de quê? Daquele que segura na minha mão e me dá força para caminhar. Daquele que tem sustentado eu e minha casa. Daquele que tem me dado força nos dias da adversidade. E Ele está aqui nessa noite, irmãos. Agora isso aqui que eu vou falar com você aqui, ó, você vai dar um glória agora. Pastor, o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Eu vou repetir novamente. O homem vê o exterior, mas Jesus, aquele que dá vitória nessa noite, Ele vê o interior. Ele vê o quê? Os discípulos estavam dentro do barco, passando um momento de adversidade, cansado, fatigado, mas eles perseveraram. Agora isso aqui que é bonito, pastor. O quê? Jesus vendo, sabe o que ele fez? Ele não foi lá e dizer: vento, mar, acalma-te, não. Sabe o que Jesus fez? Eu não vou tratar o problema, eu vou dar ousadia e graça àqueles que me buscam e me servem. Como assim, pastor? Quando Jesus está vendo que ele estava passando adversidade, cansado, fatigado, porque estava remando, Jesus fez isso. Agora está na hora de eu entrar em cena. Sabe o que ele faz? Ele começa a andar sobre as águas, em cima das águas. Aí sabe o que eu fico maravilhado, presbítero Jefferson? É que dentro do barco, dentro da adversidade, o vento era contrário e balançava os discípulos, né? E os discípulos, vou cair, não vou cair não, vai cair, não vou. E ficava ali, só balançando para lá e para cá. Aí Jesus vendo diz: eles estão no limite, está no limite, está no pocochinho, eu vou lá agora. Eu vou lá agora, eu sou auxílio. Nos momentos da adversidade, Jesus começa a andar sobre as águas. E quando ele começa a andar sobre as águas, o vento batia em Jesus. Jesus nem balançava, irmãos. Jesus estava só caminhando. Aí você me pergunta assim: pastor, o vento batia em Jesus, não balançava? Não, por quê? Porque aquele que está em cima manda naquele que está embaixo. Você está entendendo? Aquele que é maior está aqui nessa noite, está dizendo: eu estou resolvendo esse problema, essa adversidade, operando eu. Ninguém vai parar o meu agir na tua vida. Carabarachá, adubite repla calabandarábia. Por que ele não foi lá no problema e disse: eu vou resolver o problema? Não. Jesus foi primeiro nos discípulos. E quando ele vai caminhando, ele poderia muito bem falar: vento, mar, acalma-te. Não. Ele diz: primeiro, eu não vou no problema. Primeiro eu vou naqueles que confiam em mim. Primeiro eu vou naqueles que se entregaram por mim. Primeiro eu vou naqueles que têm fé em mim. E quando Jesus chega, irmãos, sabe o que acontece? Os discípulos vendo que ele estava vindo sobre o mar, sobre as águas, sabe o que o texto vai dizer? Eles gritam: é um fantasma. Agora eu pergunto aqui, irmãos: fantasma existe? Fantasma existe, irmãos? Não, fantasma existe. Você está vendo, irmãos? Você está vendo o que o Senhor está falando com você nessa noite? Ele está vendo que você está cansado, está cansada. Ele está vendo que você está no limite. Mas Ele não vai no problema primeiro, não. Ele vai em você, sabe para quê? Para encorajar você, para te levantar a tua autoestima, para você gerar fé, para você sobressair em meio a essa diversidade. Então fantasma não existe, irmãos. E deixa eu dizer uma aqui: não tem problema que é maior do Deus que você serve. O Deus que você serve tem poder no céu, tem poder na terra, tem poder no mar para te dar vitória. Então Jesus é especialista de quê? De levantar autoestima. Ele grita: não temas, eu estou contigo. A palavra nessa quarta-feira para você, Ele está dizendo: não temas, meu servo.
não temas, minha serva. Tenho visto o teu cansaço. Tenho visto que você tem remado. Tenho visto que você está fadigado, fadigada. Mas Ele está dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas. As diversidades estão batendo na porta. Ele está dizendo: não temas. Os problemas veio e você olha para a esquerda e para a direita e está dizendo: como que eu vou sair dessa? Ele está dizendo nessa noite: não temas. Os problemas estão querendo te sufocar, e Ele está dizendo nessa noite: não temas. O inimigo se levantou, né? Ele está dizendo: não temas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Ele trata com os discípulos e diz: não temas, Jesus entra dentro do barco e dá uma palavra de ordem: vento e mar, acalma-te. Eu quero dizer neste culto de vitória nessa noite, Jesus entrou e está dentro do teu barco, e Ele está dentro do teu barco e está pegando no leme, dizendo: até aqui eu tenho visto o seu esforço, até aqui eu tenho visto o seu cansaço. Agora deixa que da agora para frente, deixa que eu vou dirigir o leme da tua vida. Ele está aqui nessa noite, querido. Ele está aqui nessa noite. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Eu estava lendo esse texto, pastor Edson, e o que me chama a atenção, presbítero Jefferson, vocês conhecem que o sucessor de Davi foi seu filho, Salomão. E nesse homem, por nome de Salomão, ele escreveu 3 livros aqui. Agora o que me chama a atenção, que tudo debaixo do céu aqui, ele contemplou tudo. Mas no capítulo 9, versículo 11 de Eclesiastes, ele diz assim: sempre terá o quê? Tempos de oportunidade. Eu saí de Belo Horizonte nessa noite para vir aqui em Betim para profetizar na tua vida. Está chegando tempos de oportunidade de Deus na tua vida. Valoriza o tempo da oportunidade que Deus está te dando. Era para muitas pessoas estar aqui nessa noite, mas o entretenimento, né, exterior puxou talvez muitas pessoas. Por exemplo, hoje tem aí Copa do Brasil, o Atlético vai jogar. Então as pessoas dizem: espera aí, esse horário vai começar lá, eu vou perder, então hoje eu não vou no culto não, eu vou deixar para ir no domingo. Ei, irmãos, nunca deixa o que você tem que fazer hoje. Valoriza. Ele te trouxe aqui nessa noite, na casa de pesca. Ele quer te dar ferramentas novas para você. É um tempo de oportunidade que Ele está preparando e forjando para a tua vida. Muitas pessoas vão olhar, pastor Edson, e dizer assim: como que pode? Nesse tempo de crise, nesse tempo de vendaval, olha a vida dele, olha a vida dela. Sabe por quê? Porque as pessoas que valorizam aquilo que o autor e consumador da tua fé te deu, você sabe que o tempo é precioso. Tempo é precioso. Para muitas pessoas lá fora, tempo é dinheiro. Mas aqui na casa de pesca, o tempo é tempo de busca, é tempo de encher, é tempo de renovo, é tempo de fortalecimento, é tempo de avançar e colocar a bandeira da vitória aonde Ele preparou para a tua vida, para a tua casa e para a tua chamada. Então nunca esqueça, valorize. Por mais que Salomão, ele era a pessoa mais bem sucedida daquela época, tinha tudo, mas ele descobriu que sempre terá um tempo de oportunidade. Quantas pessoas que você conhece, irmãos, e muitas das vezes na conversa, de repente, chega um assunto e ela fala: puxa vida, se eu pudesse voltar lá atrás, se eu pudesse voltar no tempo. Eu quero dizer para você, o tempo Kairos, ele chega na tua vida nessa noite. O tempo de Deus chega na tua vida.
E nesse tempo de Deus, eu declaro, eu profetizo, que será tempos de oportunidades. E aqueles que valorizam as oportunidades do eterno, pode ter certeza, você terá grandes resultados. Vira para essa pessoa, está do teu lado, aponta o dedo de profeta, de profetiza, fala para ele, fala para ela: prepara-te, está chegando o tempo de oportunidade que Deus trará na tua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Gostaria que você ficasse sobre teus pés. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Eu sinto a presença dele aqui, irmãos. O ambiente está propício. Há uma unção pairando aqui, irmãos. Há uma nuvem da glória de Deus aqui, resplandecendo aqui, irmãos. Quem é espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Isso. Oh meu Deus, cadê a equipe de louvor para me ajudar aqui? Abaravassai, Chobindirebia, Tuiquinabla, Calavassa, Calabandarábia. Ei, te prepara, Ele te pegou aqui nessa noite. Você vai ter sonhos proféticos. Você vai ver toda a tua família na presença do Eterno. Você vai ver, as pessoas vão olhar e vão dizer: que é isso, rapaz? Você está igual um sonhador, com uma sonhadora. Você vai dizer: não, é o tempo que Ele está abastecendo da presença na minha vida e vai se materializar pessoalmente em você. Corabarachai, o nome do Bidiel, Locorechebria. Você que já é batizado, você que tem os dons espirituais, feche teus olhos nessa noite. Ele quer derramar nessa noite dons espirituais na tua vida. Você está na casa de pesca nessa noite. Ele quer te dar alegria. Alegria de quê? Que toda vez que você for executar algo para Ele, você vai ter alegria no teu coração. Você vai ter prazer de fazer, não com tristeza, mas com alegria do resultado, no tempo de oportunidade que Ele vai derramar na tua vida. Prepara a equipe de louvor. Prepara. Tempo de oportunidades estão chegando na equipe de louvor. Prepara, obreiros desta casa. Tempos de oportunidades estão chegando na tua vida. Prepara a liderança desta igreja. Tempos de oportunidades estão chegando. Prepara, 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 prepara. Shui que tá lá para Shebrigel. Tucumara calavucunara sala bacala bacala sai. Shebrignerebla calavassi calawiknebra. Seja renovado nessa noite. Seja possuído nessa noite da graça do Espírito de Deus nessa noite na tua vida. Ei, você que não sonhava mais vai começar a ter sonhos proféticos. Ei, você que não abria a boca para anunciar as boas novas, você vai ter sede para poder anunciar a palavra, a palavra, a palavra. Ele está levantando você como um pescador nessa noite, como uma pescadora, ganhadora de almas. Eu profetizo a tua família, eu profetizo teus amigos de trabalho, eu profetizo teus colegas, vão se aproximar de você. Você vai ter a palavra, vai levar eles a la bala, fuiknebla calabandarábia. É essa, meu Deus? Fuegnel e algo comandora calabarabai. Erebel e adubi de resse calabara calabassa galabarabai. Chebe na rebla calavácia. Em teus braços é o meu descanso. Pode continuando. Pastor Ezio, levanta a mão, vou profetizar na vida do Senhor. Eu olhava um trigo na mão esquerda do Senhor. Estava seco. Você passou
pegou o trigo com as suas mãos, levantou para o céu e disse: Pai, graças eu te dou, Pai. Eu te agradeço, Pai. De repente, sabe o que aconteceu, pastor Edson? O trigo estava na mão do Senhor, começou a florescer. Ele conhece a tua estrutura. Ele está dizendo: aguenta mais um pouquinho. Está chegando socorro, está chegando ajuda. Labarabanubi de replacar, anubi, alabundel, iticalabarabanda, xalabandarablaçária. Sabe a visão que eu tive agora, pastor Edson? O Senhor levantando uma bandeira e atrás uma grande multidão acompanhando o Senhor. Labarabá, abagavá, chamandubi de replacar, anubi de replacar, abandarábia. Tempos de oportunidades estão chegando na tua vida. Vai florescer de uma forma sobrenatural. As pessoas vão dizer: como que pode num tempo de crise desse ele florescer dessa tal maneira? É porque a oportunidade deste tempo o Senhor está agarrando e tomando posse. Receba em nome de Jesus. Vai, adora Ele nessa noite. Isso. Abre o teu coração, fala para Ele: Jesus, o Senhor sabe, Pai, que eu não sou super-homem nem mulher maravilha, Pai. O Senhor sabe, meu Pai, da minha estrutura, da minha capacidade, meu Pai. Pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu preciso, me dar força, Pai. Pai, para poder passar do outro lado, meu Pai. Essa é a noite, meu Pai, que o Senhor preparou para nós, meu Pai. E pela fé, meu Pai, nós estamos pegando pela fé, meu Pai, as ferramentas necessárias, meu Pai, para sermos ganhador de almas, ó Pai. E queremos apresentar, meu Pai, perante a Ti, meu Pai, o nosso esforço, o nosso trabalho, meu Pai, para que o nosso resultado, meu Pai, seja as almas que nós alcançamos para a glória e honra do nome daquele que nos chamou para poder chegar a Nova Jerusalém. Se você acredita, joga a tua mão para cima e aplauda e glorifica o Deus de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, sabe como é que funciona no mundo espiritual? É simples. Você adora a Deus, o Senhor dá ordem aos teus anjos, o anjo vem e movimenta para a sua vitória chegar na sua mão. Mas a palavra diz que sem fé não fica difícil, não, fica impossível. Então, quando você vier num culto e aonde Deus mover na sua vida, faz igual o senhor Onésimo, meu professor, falava com a gente. Falou assim: olha, você tem que agarrar, não é igual você vai pegando uma bola careca, não. Você tem que agarrar é de braço, perna, com todas as forças, para a sua bênção não ir embora. Sabe, vitória de Deus é para a gente agarrar com força. Deus gosta de gente decidido. Sabe, aquele que tem convicção do que Deus está fazendo na sua vida, ele é agarrar e ir com tudo até o fim. Porque a palavra de Deus, ela não cai por terra. Ele é o nosso Deus que nos dá a vitória. Eu me converti em 1983, 84, por aí. E desde lá, tantas vitórias Deus já me deu. E a gente custa aprender. Porque quando a gente passa por uma ventania, a gente fica com medo de novo. E é como se Jesus olhasse e falasse assim: parece que você não aprendeu nada. O que valeu a experiência que eu te proporcionei? Foi o fato de Jesus ter chorado quando chegar e ver as duas irmãs de Lázaro já desanimando, por ver um quadro que não era
elas desejavam, por estar passando por um momento que não é o que elas tinham programado. Elas tinham programado alguma coisa. Às vezes, meu irmão, a gente calcula que Deus vai fazer de um jeito, num tempo, de uma maneira, e Deus, quando faz de outra maneira, em outro tempo, às vezes é para tratar a nossa fé e para trazer maturidade na nossa vida. Como o pastor disse, Jesus podia chegar lá e ir direto na tempestade, falar acaba, não, mas Jesus primeiro foi tratar com eles, porque Jesus aproveitou aquela situação toda que ele mesmo provocou para trazer maturidade e experiência para aqueles discípulos que estavam sendo preparados. Meu irmão, não reclame da luta que você está passando, ela vai te fazer crescer, ela está te levando para cima, você vai sair daí melhor. Eu sei que passar por luta é ruim, tempestade é ruim, a gente gosta de festa, a gente gosta de vitória, mas olha para trás, o que é que te deu mais estrutura na sua vida? O que é que trouxe crescimento para a sua vida? Foram os momentos de alegria ou foram as lutas que você passou? Meu irmão, as lutas que nos deram estrutura. A estrutura que a gente tem hoje é por causa das lutas que a gente passou para trás. E se a vida não proporcionar luta, Deus vai inventar uma para você, mas Ele vai fazer você crescer. Mas não te preocupa, barco que Jesus manda entrar e sair do outro lado, pode vir a tempestade que for, Ele se responsabiliza. Foi Ele que te pôs nesse trajeto, foi Ele que te pôs nessa história, foi Ele que te levantou, meu irmão. Não tire os olhos dele, porque Deus tem muita vitória para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pastor, obrigado, Deus abençoa ministério, família, em nome de Jesus, amém? Senhor, obrigado por mais um culto, por mais um dia. Oh, Pai, obrigado porque eu tenho convicção de que o Senhor liberou palavras do Senhor ao nosso favor, e basta uma palavra do Senhor para que a vitória chegue na nossa vida. Abençoe, Pai, a fé de cada um dos nossos irmãos, para que quando essa vitória chegar na sua mão, eu não sei se é amanhã, eu não sei se vai ser sexta-feira, eu não sei se é semana que vem, mas quando essa vitória que só determinou hoje chegar na mão de cada um, que ele encontre, que o Senhor o encontre, Pai, em fidelidade também para receber. Porque nós precisamos estar em fidelidade para receber a promessa, mas precisamos estar em fidelidade para nos apossarmos dela também. Ó Deus, ajuda esse irmão, essa irmã a vigiar, a buscar ao Senhor, a dizer não para o inimigo, a dizer sim para o Senhor, todos os dias, ó Pai. Toma nossa casa, nossa família, ministério, o restante dessa semana, que o Senhor venha abençoar poderosamente, repreendendo todo o mal, ó Pai, jogando por terra tudo que não é do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.